A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Ivonei, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias de nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, dia 167 de nosso podcast. Lemos o capítulo 8 do primeiro livro de Reis e os capítulos 11 e 12 do livro da Sabedoria. Capítulo 8 do primeiro livro de Reis. Então, Salomão convocou junto de si em Jerusalém os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos e os chefes de clã de Israel, para trasladar da cidade de Davi, chamada Sião, a arca da aliança do Senhor. Todos os homens de Israel reuniram-se junto ao rei Salomão no mês de Etanim, para a festa do 7º mês. Depois que chegaram todos os anciãos de Israel, os sacerdotes levaram a arca e transladaram-na, como também a tenda da reunião, com todos os objetos sagrados que se encontravam na tenda. Trasladaram-na os sacerdotes e os levitas. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, reunida com ele diante da arca, imolavam ovelhas e bois em tal número que não se podia contar nem calcular. Os sacerdotes introduziram a arca da aliança do Senhor no seu lugar, na câmara sagrada do templo, o Santo dos Santos, sobre as asas dos querubins. Os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e seus varais. Os varais eram tão compridos que suas extremidades podiam ser vistas desde a sala maior, à frente da câmara sagrada, porém não de fora, e ali ficaram até o dia de hoje. Dentro da arca só havia as 2 tábuas da pedra, que Moisés, no Horebe, ali depositara por ocasião da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel, quando saíram da terra do Egito. Os sacerdotes saíram, então, da sala maior, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Os sacerdotes não puderam ficar ali para ministrar, por causa da nuvem, pois a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então Salomão disse: O Senhor declarou que habitaria em densa nuvem. Sim, eu construí para ti uma casa sobranceira, um lugar onde possas morar pelos séculos. O rei voltou sua face e abençoou toda a Assembleia de Israel. Toda a Assembleia de Israel se mantinha de pé, e ele disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que com sua boca falou a meu pai Davi, e com sua mão realizou aquilo que falou.
Desde o dia em que fiz sair do Egito o meu povo Israel, não escolhi cidade alguma dentre todas as tribos de Israel, para construir ali uma casa para o meu nome, mas escolhi Davi para governar meu povo Israel. Ora, Davi, meu pai, pretendeu construir uma casa para o nome do Senhor, Deus de Israel. Mas o Senhor disse a Davi, meu pai: pretendeste construir uma casa para meu nome, e fizeste bem ao pretender isso. Contudo, tu não construirás a casa, mas teu filho, saído de teus rins, esse construirá a casa para meu nome. O Senhor realizou a promessa que falou. Eu sucedi meu pai Davi, assentei-me sobre o trono de Israel, como o Senhor me havia prometido, e construí a casa para o nome do Senhor, Deus de Israel. E nela destinei um lugar para a arca, que contém a aliança que o Senhor concluiu com os nossos pais, quando os fez sair da terra do Egito. Salomão pôs-se de pé diante do altar do Senhor, à frente de toda a Assembleia de Israel, estendeu as mãos para o céu e rezou: Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual a ti no céu em cima ou na terra embaixo. Tu guardas a aliança e a misericórdia para com teus servos, que de todo o coração andam diante de tua face. Mantiveste em favor de teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. O que prometestes com tua boca, tua mão cumpriu, como hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, mantém em favor de teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Nunca te faltará diante de mim alguém para sentar-se no trono de Israel, conquanto teus filhos guardem seu caminho, andando diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora, Senhor Deus de Israel, confirme-se a promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai. Mas pode realmente Deus habitar sobre a terra? Se os céus e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu construí. Atenda a oração de teu servo e sua súplica, Senhor, meu Deus. Ouve o clamor e a oração que teu servo hoje te dirige. Que teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre o lugar do qual disseste: aqui estará meu nome, para ouvires a oração que teu servo te dirige, voltado para este lugar. Ouve a súplica de teu servo e de teu povo Israel, quando orarem voltados para este lugar. Tu ouve, desde o lugar onde moras, lá no céu, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra seu próximo e este exigir a fazer um juramento, e se ele então vier jurar diante de teu altar nesta casa, tu, ouve no céu, age e julga entre os teus servos, condena o iníquo, fazendo cair sobre ele o seu caminho, e declara inocente o justo, retribuindo-lhe segundo sua justiça. Se teu povo Israel for derrotado diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e se então se converter a ti e invocar teu nome, orando e suplicando a ti nesta casa, tu, no céu, ouve e perdoa o pecado de teu povo Israel, e faze-o voltar ao solo que deste a seus pais. Quando o céu ficar fechado e a chuva faltar, por terem pecado contra ti, se então orarem voltados para este lugar, invocarem teu nome, depois de, humilhados por ti, se converterem de seu pecado, tu, no céu, ouve e perdoa o pecado de teus servos e de teu povo Israel. Ensina-lhes o bom caminho que devem seguir, e dá chuva à tua terra que deste em herança a teu povo. Se vier fome sobre a terra, ou peste, praga ou ferrugem, gafanhotos ou lagartas, se o inimigo montar o cerco diante de suas portas, em caso de algum flagelo ou doença, por qualquer oração ou súplica de alguém, ou de teu povo Israel, quando alguém conhecendo a dor de seu coração estender as mãos para esta casa, tu, no céu, no lugar onde moras, ouve e perdoa, age e trata um segundo todos os seus caminhos, pois conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração de todos os filhos de Adão. Assim hão de temer-te por todos os dias que viverem sobre o solo que destes aos nossos pais. Mesmo o estrangeiro não pertencendo a teu povo Israel, quando chegar de terra distante por causa de teu nome, pois ouvirão falar de teu grande nome, de tua mão poderosa e do teu braço estendido. Se ele chegar para orar voltado para esta casa,
tu, no céu, no lugar onde moras, ouve e faze tudo o que o estrangeiro te pedir. Assim todos os povos da terra conhecerão o teu nome e hão de temer-te, como o teu povo Israel, e saberão que teu nome é invocado sobre esta casa que construí. Se teu povo sair para a guerra contra seu inimigo, seguindo o caminho que lhe indicares, e se te suplicarem, voltados para a cidade que escolheste e a casa que eu construí para teu nome, ouve no céu a sua oração e súplica, e faze-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há ser humano que não peque, e tu, irado, os entregares ao inimigo, e assim forem levados cativos para a terra do inimigo, distante ou próxima, se então, na terra para onde forem levados, se converterem de coração e convertidos na terra de teu cativeiro, te suplicarem, dizendo: pecamos, agimos iniquamente e fizemos o mal. Se então se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos, que os levarem cativos, e rezarem a ti em direção à sua terra, que deste a seus pais, a cidade que escolheste e a casa que construí para teu nome, ouve no céu, no lugar onde moras, sua oração e súplica, e faze-lhes justiça. Perdoa teu povo pelo que pecou contra ti, e por todas as transgressões que praticaram contra ti, inspiração, compaixão daqueles que o retêm cativos, de modo que deles tenham compaixão. Pois é teu povo e tua herança, que fizeste sair do Egito e do meio da fornalha de ferro. Que teus olhos estejam abertos para a súplica do teu servo e para a súplica de teu povo Israel, para ouvires todos os clamores que dirigirem a ti. Pois tu os separaste como herança para ti entre os povos da terra, como falaste por meio de teu servo, Moisés, quando fizeste sair nossos pais do Egito, ó Senhor Deus. Ao terminar a oração e súplica que dirigiu ao Senhor, Salomão levantou-se diante do altar do Senhor, onde estava ajoelhado com as mãos erguidas ao céu. Pôs-se de pé e abençoou toda a Assembleia de Israel com voz forte, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso a seu povo Israel, de acordo com tudo o que prometeu. De todas as suas boas promessas que ele falou por meio de seu servo Moisés, nenhuma palavra falhou. Que o Senhor nosso Deus esteja conosco, como esteve com os nossos pais. Não nos abandone nem rejeite, mas incline para si o nosso coração, para que andemos em todos os seus caminhos e guardemos os mandamentos, os decretos e as normas que ele ordenou a nossos pais. E estas minhas palavras, que suplicante apresentei ao Senhor, estejam presentes dia e noite diante do Senhor nosso Deus, para que faça justiça a seu servo e a seu povo Israel, segundo a necessidade de cada um. Assim todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus, outro não há. E nosso coração seja plenamente fiel ao Senhor nosso Deus, para que caminheis em seus preceitos e guardeis os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Então o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Para o sacrifício de paz que ofereceu ao Senhor, Salomão imolou 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os israelitas fizeram a dedicação da casa do Senhor. Naquele dia, o rei consagrou o centro do pátio situado na frente da casa do Senhor, oferecendo ali o holocausto, a obração e a gordura dos sacrifícios de paz, pois o altar de bronze que estava diante do Senhor era pequeno para o holocausto, a obração e a gordura dos sacrifícios de paz. Naquela ocasião, Salomão celebrou diante do Senhor nosso Deus a festa das tendas e todo Israel com ele, uma grande assembleia vinda desde a entrada de Emate até do rio do Egito. A festa durou 7 dias, e no 8º dia ele despediu o povo. Bendizendo o rei, retornaram às suas tendas, alegres e de coração contente, por todo o bem que o Senhor havia feito a seu servo Davi e a seu povo Israel. Capítulo 11 do livro da Sabedoria. Pelas mãos de um santo profeta, ela conduziu o bom termo suas obras. Eles atravessaram desertos inabitáveis e armaram suas tendas em lugares inacessíveis, resistiram aos inimigos e vingaram-se dos adversários. Tiveram sede
e te invocaram. Foi-lhes dada água de um rochedo altíssimo, de uma pedra dura, o remédio para a sede. Assim, o que serviu para castigar os inimigos, tornou-se para eles um benefício da sua necessidade. Em lugar das águas de um rio perene, turvadas por sangue pútrido, castigo pelo decreto infanticida, tu lhes deste, de modo inesperado, água abundante. Isto para que percebessem, com a sede que sentiram, como é que castigava seus adversários. Postos à prova, ainda que corrigidos com misericórdia, compreenderam como sofriam seus tormentos os ímpios, julgados por tua ira. Pois a uns provaste como pai que corrige, enquanto a outros castigaste como o rei severo que condena. Tanto ausentes como presentes foram atormentados da mesma forma, pois dupla aflição os oprimiu e gemiam recordando o passado. De fato, quando perceberam que, por seus próprios tormentos, os outros estavam sendo beneficiados, eles sentiram a ação do Senhor. Porque aquele que outrora fora rejeitado, exposto desprezado com zombarias, agora, no fim dos acontecimentos, o admiravam, ao sofrer uma sede diferente dos justos. Os pensamentos insensatos de sua iniquidade os haviam transviado, a ponto de prestarem culto a mudas serpentes e bichos inúteis. Por isso, como castigo lhes enviaste uma multidão de mudos animais. Assim chegaram a compreender que cada um é punido por aquelas mesmas coisas que as quais peca. Não teria sido difícil a tua mão todo-poderosa, que criou o mundo da matéria informe, soltar contra eles bandos de ursos ou leões audazes, ou feras desconhecidas, recém-criadas, furiosas, exalando hálito de fogo, espalhando uma fumaça infecta, lançando pelos olhos relâmpagos terríveis, animais capazes de aniquilá-los, não apenas com seu malefício, mas de matá-los já com o seu aspecto aterrador. Aliás, mesmo sem essas feras, eles poderiam sucumbir com um único sopro, perseguidos pela tua justiça e varridos pela força de teu poder. Entretanto, tudo dispuseste com medida, número e peso. Tu somente podes desdobrar sempre teu grande poder. Quem, pois, poderia resistir à força de teu braço? O mundo inteiro diante de ti é como um pequenino peso na balança, como uma gota do orvalho da manhã que cai sobre a terra. Entretanto, de todos tens compaixão, porque tudo podes, e fecha os olhos aos pecados dos mortais, para que se arrependam. Sim, amas tudo o que existe, e não desprezas nada do que fizeste, porque, se odiasses alguma coisa, não a terias criado. Da mesma forma, como poderia alguma coisa subsistir se não a tivesses querido? Ou como poderia ser mantida na existência se por ti não tivesse sido chamada? A todos, porém, tratas com bondade, porque tudo é teu, Senhor, amigo da vida. Capítulo 12. O teu Espírito incorruptível está em todos. É por isso que corrige pouco a pouco os que erram, e os repreendes, lembrando-lhes seus pecados, para que se afastem do mal e creiam em ti, Senhor. Quanto aos antigos habitantes da tua santa terra, tu os odiaste por causa de seus atos detestáveis, obras de feitiçaria e sacrifícios ímpios, assassinatos impiedosos de crianças e banquetes canibalescos de vísceras e sangue humano. A esses iniciados em mistério no meio de orgias, pais que matavam seus filhinhos indefesos, tu quiseste destruir pela mão de nossos pais. E assim, esta tua terra, predileta entre todas, recebeu uma digna migração de filhos de Deus. Mas, como também aqueles eram seres humanos, tu trataste com indulgência, mandando-lhes vespas, como precursoras de teu exército, com a missão de eliminá-los pouco a pouco. Não porque fostes incapaz de entregar os ímpios às mãos dos justos numa batalha, ou de exterminá-lo de um só golpe, por meio de animais ferozes ou uma palavra destruidora. Ao contrário, castigando-os pouco a pouco, tu lhes davas oportunidade para se arrependerem,
E isto, embora não ignorastes que era uma geração perversa, de malícia congênita, e que sua tendência jamais haveria de mudar, porque eles eram, desde a origem, uma descendência maldita. Nem tampouco era por medo de alguém que lhes concedias perdão por seus pecados. De fato, quem poderia dizer-te que fizeste? Ou quem ousaria opor-se à tua sentença? Quem te acusaria por destruíres as nações que fizeste? Quem condenaria contigo para defender esses injustos? Pois não há, além de ti, outro Deus que cuida de todas as coisas, e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. Não há rei nem soberano que possa desafiar-te por causa daqueles a quem castigaste. Porque é justo, tudo dispões com justiça e consideras incompatível com o teu poder condenar a quem não mereça castigo. Tua força é o princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e aos que não te reconheçam, castigas o teu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande moderação, pois se quisestes estaria a teu alcance fazer uso de teu poder. Assim procedendo, ensinastes ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos desta confortadora esperança de que, depois dos pecados, concedes o arrependimento. Se aos inimigos dos teus servos, merecedores de morte, puniste com tanta brandura e indulgência, e lhes deste tempo e lugar para se afastarem da maldade, com que cuidado julgaste teus filhos, e cujo pais concedeste juramentos e alianças de tão belas promessas. Assim, pois, enquanto nos ministras a correção, castiga nossos inimigos de muitas maneiras, para que, quando julgarmos, nos lembremos de tua bondade, e, ao sermos julgados, esperemos a tua misericórdia. Eis porque atormentaste, através de suas próprias abominações, os que levavam uma vida injusta na sua insensatez. Eles se desviaram tão longe nos caminhos do erro, que consideravam deuses os mais vis dentre os repugnantes animais, deixando-se enganar como crianças sem juízo. Por isso, como a criança sem juízo, lhes enviaste um castigo derrisório. Mas os que não se emendaram com essas punições derrisórias experimentarão um julgamento digno de Deus, exasperados pelos sofrimentos causados por aqueles animais, que eles mesmos haviam considerado deuses, e vendo que por eles eram atormentados, reconheceram como Deus verdadeiro aquele a quem antes haviam recusado conhecer. Por isso, chegou para eles a pior condenação. Olá, eu sou o Padre Wilson, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje lemos o capítulo 8 do primeiro livro dos Reis e também os capítulos 11 e 12 do livro da Sabedoria. No capítulo 8 do livro dos Reis, nós vemos a dedicação do templo, que ocupa um espaço amplo e central neste livro. O próprio rei é o iniciador e realizador do empreendimento. Ele próprio oficia, trabalha como sacerdote. Salomão, então, é a figura do rei sacerdote como Melquisedeque, como canta o Salmo 110. Isso é colocado no momento histórico da dedicação do templo. Também gostaria de destacar a nuvem que aparece, descrita hoje neste capítulo. A nuvem é um tema, vamos dizer assim, teológico, de singular êxito. Basta lembrarmos do Evangelho Jesus que vai à montanha com os discípulos e lá eles são cobertos por uma nuvem. Bem, representa a presença velada de Deus, ou seja, é testemunho da presença que impede, na época judaica ou no pensamento judaico, Deus não poderia ser visto. Então a nuvem é como o véu que te faz experimentar a presença de Deus, mas que não te deixa dominá-lo. Deus pode ser experimentado, mas não dominado. Também
Nós vemos aqui, neste capítulo, o sentido espiritual do templo. O templo, como já vimos e já dissemos, imita o céu na terra, por ser morada de Deus. Como o céu ultrapassa o recinto do templo, assim também Deus ultrapassa a imensidade do céu. A descrição dos espaços do templo não deve estreitar o Senhor, mas sim revelar sua imensidão. Esse templo foi Salomão, um homem que o construiu, ao passo que o céu é construção de Deus. O templo, nesse sentido, não deve ser um ídolo, obras de mãos humanas, do esforço humano, mas deve ser o espaço onde o homem se abre à transcendência de Deus. Um limitado, o ser humano, na presença do ilimitado, Deus, razão da história. Será que quando você, quando eu estamos no templo, nós bebemos da imensidão de Deus? Experimentamos certamente o limite, a nossa pequenez, mas nós nos deixamos contemplar por Deus presente no templo, por toda a realidade simbólica do nosso templo. É preciso ter essa clareza. Quando vamos ao templo, nós nos manifestamos a Deus, ao passo que Deus se manifesta também a nós. Nos capítulos 11 e 12 do livro da Sabedoria, nós percebemos aqui o reconhecimento do autor bíblico da ação de Deus presente na história. Às vezes, nasquelas realidades mais simples e que nós não queremos dar razão ou ainda não queremos dar atenção de que ali pode ter um ensinamento concreto de Deus. Mas, Padre, por que isso? Meu irmão, minha irmã, nós somos de Deus. É por isso que Deus se revela na história, conforme os acontecimentos da nossa história. É preciso ter esse discernimento que vem do dom da sabedoria. Rezemos. O mundo inteiro é diante de ti como grão de areia na balança, como gota de orvalho matutino que cai sobre a terra. Mas tu te compadeces de todos, porque tudo podes. Fecha os olhos aos pecados dos homens para que se arrependam. Amas todos os seres humanos e não detestas nada do que fizeste. Se tivesses odiado alguma coisa, não a terias criado. E como subsistiriam as coisas se tu não o tivesses desejado? Como conservariam sua existência se tu não as tivesses chamado? Mas perdoa a todos, porque são teus, Senhor, amigo da vida. Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós: felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, vigário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!